36. Jacques Lacan. 13 de abril de 1901 – 9 de setembro de 1981. Psicanalista e filósofo francês que defendia que o inconsciente é estruturado como a linguagem. Obra de Jacques Lacan combina uma leitura profunda da história do cânone filosófico ocidental com um conhecimento teórico e prático de psicanálise, resultando em um modo extremamente original de definir o sujeito humano e de abordar problemas que nascem do fato da existência. A teorização de Lacan tem origem em grande número de fontes, incluindo medicina, matemática, biologia, mitologia e literatura, o que tem como consequência a utilização de seu pensamento por diversas disciplinas. Neste sentido, ele pode ser considerado um fundador dos estudos interdisciplinares. A interpretação que Lacan faz da psicanálise freudiana se concentra no papel da linguagem na análise, e também na criação do sujeito e de seu mundo. Neste ponto, ele foi influenciado pelo trabalho de Ferdinand de Saussure. O efeito da teoria de Saussure da natureza arbitrária do signo no que é significado pela linguagem, combinada com uma visão crítica do sujeito, delineada por Martin Heidegger, e depois desenvolvida na hermenêutica de Hans-Georg Gadamer e no desconstrutivismo de Jacques Derrida, foi a criação de um sujeito descentrado. Não mais o sujeito de ação confiante que figura na filosofia de Immanuel Kant. O sujeito agora é definido fora de si, mesmo pela linguagem. O conceito do sujeito descentrado está no coração da contribuição mais famosa de Lacan para a psicanálise, o estágio do espelho. No estágio do espelho, a criança vê um reflexo do qual deriva um sentido de si mesma, mas como outro, como um objeto. É a partir desta experiência que se desenrola o restante do pensamento de Lacan. Um freudiano e um dissidente. Lacan era o garoto rebelde do cenário psicanalítico francês. Do seu ponto de vista, a psicanálise havia se tornado confortável demais, enraizada em um dogma aplicado repetidamente em um trabalho terapêutico de rotina. Ele defendia que a psicanálise, assim como qualquer conjunto de ideias, era dinâmica e constantemente mutável, e que as regras que a governavam precisavam considerar esse fato. Os psicanalistas tradicionais da França se indignaram quando Lacan introduziu sessões de duração variável. Freud havia fixado a duração de uma hora psicanalítica em 50 minutos. Em protesto, Lacan e seus seguidores deixaram a Société Parisienne de Psychanalyse e criaram a Société Française de Psychanalyse. Psicanalistas, como socialistas, são quase patologicamente cismáticos. O seminário lacaniano, filosofia como teatro. Lacan rejeitou a tradição de publicações acadêmicas, preferindo que seu trabalho aparecesse na forma de seminários regulares organizados em diversos locais de Paris, incluindo a École Normale Supérieure e depois a Sorbonne. Os seminários aconteceram de 1953 a 1980, e seleções deles estão publicadas em português com o título O Seminário. Oralmente, Lacan construiu ideia sobre ideia, enquanto, à medida que prosseguia, derrubava a estrutura que lhe cercava. Seus seminários atraíam multidões de gente brilhante, elegante e de curiosos. A filosofia não havia sido um espetáculo tão público desde Henri Bergson. O que Bergson e Lacan tinham em comum era um público amplo, o que o separava era a inteligibilidade. A filosofia de Bergson era apresentada em prosa excelente, o que tornava seu pensamento acessível a um público variado. A filosofia de Lacan, por outro lado, era expressa em neologismos e referências obscuras a ponto de confundir todos os que não tinham conhecimento profundo do assunto. Ele se inspira fortemente na história da filosofia após Aristóteles, 384-322 a.C. àqueles que tomam tijolos para a construção do seu próprio edifício. Karl Jaspers, Heidegger, Hegel e aqueles que rejeitam, definindo-se em oposição a eles. J.S. Mill e Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, por exemplo. Jouissance. Um bom exemplo da densidade filosófica do pensamento de Lacan é o uso que ele dá à palavra jouissance. Um dicionário daria como tradução a palavra gozo, mas traduções de Lacan para o inglês normalmente não traduzem a palavra, porque os equivalentes em inglês não carregam a carga sexual do original francês. Lacan utiliza para se referir a uma espécie de prazer orgástico que vai além do falogocentrismo, termo de Jacques Derrida, para denominar o discurso dominado pelo homem. Jouissance é uma espécie de tendência rebelde, dissidente, que busca a felicidade suprema, um id deixado sem supervisão paterna, livre para fazer o que quiser, sem interferência do ego ou do superego. Em certa ocasião, Lacan define jouissance como não mais que uma instância negativa, uma definição que ele suplementa com a explicação de que jouissance é o que não serve a nenhum propósito. Sobre sexualidade feminina, os limites do amor e do conhecimento, 1999.
Em outro momento, ele oferece o conceito de jouissance como a chave para a pergunta o que sou eu? Écrites, grifo de Lacan. Ele responde a essa pergunta retórica como se ela houvesse sido formulada como onde estou. Em oposição ao que sou eu. Eu, diz Lacan, estou no lugar de onde é vociferado o universo é uma falha na pureza do não ser. Humberto Eco. 1932, mais tarde tomaria essa ideia em Kant e o Ornitorrinco, 1999. Observando que aqui nos vemos confrontados com a grande pergunta metafísica por que existe ser em vez de nada, e com sua resposta. Porque existe, grifo de Eco. Retornando ao posicionamento do eu. Definido por Lacan, no lugar de onde é vociferado o universo é uma falha na pureza do não ser, ele comenta, e, não sem razão, protegendo-se, esse lugar faz o próprio ser definhar. Esse lugar é chamado de jouissance, e é jouissance cuja ausência tornaria o universo vaidoso. E assim por diante. É por meio desse método incremental que Lacan constrói seus conceitos. Olhando para eles como se fossem novos a cada vez que os visita. Eles são alimentados não apenas pela mudança porque passam assim que são proferidos em público, mas também pela nova vida que adquirem por terem sido entendidos, ou não, por outros, e também pelo contínuo programa de estudo de Lacan. Pensamento lacaniano, metodologia e estilo. Talvez os alunos de estudos críticos tomem as ideias de Lacan com tanta naturalidade por conta do seu método de incorporação em seu trabalho de textos da filosofia, literatura e ciências sociais, de modo a encontrar neles significados novos e metodologicamente úteis. Em alguns casos, a leitura de Lacan de um texto forma o fundamento para um elemento central em sua teoria. Por exemplo, ele toma eventos do conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe, para formar seu conceito de automatismo de repetição, que ele usa para descrever a repetição ou reprodução compulsiva de uma estrutura social internalizada que o sujeito reencena repetida e compulsivamente. Enciclopédia de Análise Lacaniana. A densidade do pensamento de Lacan e sua economia pode ser ilustrada por uma passagem dos Seminários na qual ele descreve um aspecto da fase do espelho. Escreve ele, independentemente do que cobre a imagem, ainda assim, este último meramente centra um poder que é enganoso, na medida em que desvia a alienação que já situa o desejo no campo do outro na direção da rivalidade totalitária que prevalece devido ao fato de que a aparência exerce um fascínio diádico nele, aquele um ou outro. É o retorno repressivo da segunda fase da obra de Melanie Klein, é a figura do assassinato hegeliano. É como se Lacan estivesse tendo uma conversa íntima com outro pensador que, a, dominou a obra de Freud, b, tem familiaridade com a natureza da reificação pela qual o outro se materializa. Via alienação, em Karl Marx, e com subsequentes tratamentos dados na França, primeiro por Simone de Beauvoir e depois por Jean-Paul Sartre, c. Dominou a obra da discípula de Freud, Melanie Klein, de 1882 a 1960, d. tem familiaridade com o Romance O Estrangeiro, 1942, de Albert Camus, e com a visão de Lacan do assassinato que acontece nele como evidência da ideia de que o eu está sempre em conflito com o outro, sempre busca a morte do outro. Notas do tradutor, Os Seminários. A citação acima é um bom exemplo de por que os críticos de Lacan dizem que ele é ininteligível, um charlatão e um fornecedor de jargões, mas é também um exemplo de como, em 74 palavras, ele constrói um pensamento extremamente condensado. O ato de pensar de Lacan tem o poder incontrolável de uma locomotiva, puxando atrás de si todo o trem do pensamento europeu enquanto abre caminho para o futuro. Seu legado está assegurado em parte porque suas análises da sexualidade feminina ajudaram a resgatar a psicanálise do seu destino de discurso falogocêntrico e em parte por conta da influência de sua aluna Júlia Kristeva, cuja obra influencia grande número de disciplinas. O homem que nasce e chega à existência lida em primeiro lugar com a linguagem, esta é um dado. Ele é capturado por ela antes mesmo do seu nascimento. Jacques Lacan, Les Clefs de la Psychanalyse. As chaves da psicanálise, 1957. Não estou brincando de ser paradoxal ao dizer que a ciência não precisa saber nada sobre a verdade. Mas não estou esquecendo que a verdade é um valor que, corresponde à incerteza com a qual a experiência de vida do homem é marcada fenomenologicamente. Ou que a busca pela verdade historicamente motiva, sob o título de espiritual, os voos do místico e as regras do moralista, o progresso do asceta e os achados do mistagogo. Essa busca, ao impor sobre toda uma cultura a primazia da verdade em testemunho, criou uma atitude moral que era e continua sendo uma condição de existência para a ciência. Mas a verdade, em seu valor específico, permanece estrangeira à ordem da ciência. A ciência pode se orgulhar das suas alianças com a verdade, pode adotar o fenômeno e o valor da verdade como seu
objeto, mas ela não pode de maneira alguma identificar a verdade como seu próprio fim. Jacques Lacan, Beyond the Reality Principle. Além do princípio de realidade em Eclipse, 2002. Eu continuo tentando lê-lo e falhando, e lendo livros sobre ele e não o entendendo. Richard Hort, entrevista com Josefina Ayerza em Flash Art. 1993.